Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma análise aprofundada aqui do setor elétrico brasileiro. A primeira semana de setembro de 2025 veio com bastante movimento, viu? Tivemos novas usinas recebendo o sinal verde para operar, discussões bem importantes sobre o futuro regulatório e também dados operacionais que, olha, merecem atenção. A nossa missão aqui hoje é justamente destrinchar essas informações, sabe? Tentar entender o que elas realmente significam e, claro, conectar os pontos para quem atua ou acompanha de perto o mercado de energia. Preparada? Preparado? Então vamos lá mergulhar nesses temas. Começando pela expansão da nossa capacidade de geração. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, ela autorizou a operação comercial de um volume considerável de novos empreendimentos. Se a gente juntar os principais anúncios da semana, estamos falando de quase 500 megawatts de nova potência entrando no Sistema Interligado Nacional, o SIN. É um volume expressivo, né? Para uma única semana. Isso reforça muito a dinâmica de crescimento, principalmente das fontes renováveis que a gente tem visto. Cada novo megawatt que é injetado no sistema não só ajuda a atender a demanda crescente, como também, é claro, contribui para a diversificação da matriz e para a segurança do suprimento. E isso num cenário global de transição energética, de eletrificação da economia, essa expansão contínua é vital. Vamos então detalhar um pouquinho essas novas entradas. Teve um primeiro bloco de autorizações que somou 95 megawatts. O destaque aqui foi a usina térmica ELP02, com 57 megawatts, lá em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. É um projeto da ELP Energias Sustentáveis. O Centro-Oeste como um todo tem apresentado um crescimento econômico bem relevante, muito puxado pelo agronegócio, pela indústria também. Então, reforçar a oferta de energia nessa região é estratégico, até pela posição central dela no SIN, né? Funciona quase como um hub de interconexão. A geração térmica ali, claro, não é renovável, mas pode oferecer uma firmeza importante para a estabilidade local e do sistema como um todo. Sim, com certeza. E nesse mesmo pacote aí de 95 megawatts, tivemos também a contribuição da energia eólica, a energia dos ventos. A Casa dos Ventos, que é um nome já bem consolidado no setor, recebeu autorização para 3 unidades geradoras lá em Morro do Chapéu, na Bahia. São os parques Ventos de São Januário 16, 25 e 26, que juntos somam 38 megawatts. A Bahia continua sendo um polo central, né, para a eólica brasileira, e a Casa dos Ventos tem sido um agente muito ativo nessa expansão. E é importante lembrar, né, que essas autorizações elas vêm depois de um processo de comissionamento, de análise bem rigoroso pela ANEEL. Isso garante que as usinas cumpram todos os requisitos técnicos e regulatórios para se conectar à rede com segurança. Mesmo esses projetos que a gente pode chamar de médio porte, eles são peças importantes nesse quebra-cabeça da oferta de energia. Faz todo sentido. Agora, o outro grande anúncio da semana envolveu um bloco ainda maior, foram 400 megawatts autorizados. E aqui, olha, a coisa fica ainda mais interessante, porque tem uma combinação de fontes e também players internacionais envolvidos. De novo, a Casa dos Ventos marca a presença forte, desta vez lá no Rio Grande do Norte. Foram 5 usinas eólicas autorizadas nos municípios de Campo Redondo e Currais Novos. São os parques Ventos de São Rafael 1 a 5, que totalizam bastante coisa, 315 megawatts. E note o foco estratégico aqui, né? Pelas informações que foram divulgadas, esses projetos da Casa dos Ventos, lá no Rio Grande do Norte, eles parecem direcionados principalmente para contratos de autoprodução, quer dizer, para atender grandes consumidores de energia, como setores de mineração, o agronegócio, a indústria de base. Isso mostra uma tendência forte do mercado, sabe? Onde grandes empresas buscam garantir seu suprimento de energia e energia renovável, né? Diretamente com os geradores. É uma escala considerável mesmo, 315 megawatts eólicos de uma tacada só. Mas esse bloco de 400 megawatts não foi só de vento, né? Teve também a energia solar entrando nessa conta. Exatamente. A Power China, que é um gigante global de infraestrutura e energia, ela conseguiu, através da subsidiária dela, a Sunco Energy Brasil, a liberação para operar 3 usinas solares lá no Ceará.
Mauriti 2, 4 e 7. Elas somam um pouco mais de 88 megawatts, para ser preciso, 88,38 megawatts, e fazem parte da primeira etapa do Complexo Solar Mauriti. E esse complexo é um projeto bem ambicioso, não é? Quase 344 megawatts no total. O investimento é bilionário, coisa de 1,8 bilhão de reais, e tem participação relevante do BNDES no financiamento, quase metade, 47%. A presença do capital chinês aqui é um sinal claro da atratividade do nosso setor, correto? Sem dúvida. A entrada e expansão de players internacionais como a PowerChina, isso demonstra a confiança no potencial e na estrutura do mercado de energia brasileiro. E o projeto em si, lá no Ceará, ele reforça a força do Nordeste na geração solar, complementando a eólica do Rio Grande do Norte que a gente acabou de mencionar. Essa combinação de fontes em estados vizinhos, ela é fundamental para aproveitar a complementaridade dos recursos, né? O sol forte do sertão, os bons ventos do litoral e do agreste. E o financiamento do BNDES sinaliza esse apoio a projetos de grande escala que contribuem para a transição energética. Olha, para quem precisa rastrear essas novas entradas de capacidade, né? Acompanhar quais projetos estão saindo do papel, entrando em operação, é um desafio constante. Com certeza. Manter-se atualizado sobre o status de cada projeto, desde a outorga até a operação comercial, isso é crucial para diversas análises de mercado, para planejamento de expansão da transmissão e até para fornecedores de equipamentos e serviços. Plataformas de inteligência de mercado como a ePowerBay e PowerBay, elas desempenham um papel bem importante aqui. Elas consolidam essas informações de autorizações da ANEEL, permitem filtros por empresa, por estado, por fonte, tecnologia. Isso transforma um mar de dados publicados em informações que são acionáveis, né? Os mapas georreferenciados, por exemplo, ajudam muito a visualizar onde a geração está crescendo e como ela se conecta na infraestrutura que já existe. Faz todo sentido. Bom, saindo um pouco dessa expansão física da geração, vamos agora para o ambiente regulatório que também teve novidades importantes nessa primeira semana de setembro. As medidas provisórias, as famosas MPs, continuam no centro das atenções. Tivemos um avanço importante na MP 1300 de 2024. A comissão mista lá do Congresso aprovou o texto. E o destaque foi a manutenção de uma emenda que trata de um problema, olha, bem antigo, a repactuação das dívidas das usinas hidrelétricas com a Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE. São dívidas que se originaram, ou pelo menos foram agravadas, em grande parte por causa daquela MP 579 lá de 2012, que mudou bastante as regras do jogo para muitas hidrelétricas. Essa questão da MP 579 e os efeitos dela é um capítulo, digamos, complexo da história recente do setor. Essa repactuação que está prevista agora na MP 1300, ela não é só uma questão contábil, sabe? Ou só um alívio financeiro para geradoras hidrelétricas. Ela pode ser interpretada como um movimento para tentar reequilibrar contratos e, quem sabe, restaurar a atratividade do investimento na fonte hídrica, que, apesar de tudo, ainda é a espinha dorsal da nossa matriz, né? A grande questão que paira, no entanto, é como esse reequilíbrio vai ser financiado no longo prazo, né? Quem vai arcar com os custos dessa repactuação? Será que a gente vai ver um impacto diluído nas tarifas futuras? Fica a pergunta. É um ponto crucial, sem dúvida. E falando em custos, em tarifas, um outro ponto relevante dessa MP 1300 foi a retirada de um dispositivo que causou bastante ruído no mercado, né? Era um trecho que permitiu usar recursos da CDE para subsidiar consumidores no mercado livre. Houve muita crítica das associações setoriais, alegando distorção de mercado, ônus para o consumidor cativo. Sim, sim. A retirada desse dispositivo foi vista como uma vitória do argumento de que a CDE não deveria ser usada para criar subsídios cruzados dessa forma, sabe? Preservando os sinais econômicos mais claros no mercado. O foco da MP parece ter voltado para as questões mais estruturais das hidrelétricas e para a modernização técnica. Agora, claro, o texto segue para a Câmara dos Deputados e depois para o Senado. É uma tramitação que ainda requer muita atenção, né? Não acabou. Com certeza. E tem outra frente regulatória quente, que é a MP 1304. O relator, o deputado Fernando Coelho Filho, ele indicou a possibilidade de incluir temas que são, olha, absolutamente estratégicos para o futuro do setor elétrico.
A gente está falando de regras para sistemas de armazenamento de energia, ou seja, baterias, licenciamento ambiental para data centers e também soluções para o famoso curtailment das renováveis. São 3 temas, né? E são temas interligados e, eu diria, fundamentais para a modernização do setor. As baterias, por exemplo, são quase a peça que falta para dar mais flexibilidade, mais confiabilidade para um sistema com cada vez mais geração intermitente, como a solar e a eólica. Então, regulamentar o papel delas, como elas podem oferecer serviços para a rede, os chamados serviços ancilares, e como elas vão ser remuneradas, isso é essencial para destravar investimentos massivos nessa tecnologia. É o que falta. E os data centers? A proposta é criar regras nacionais para o licenciamento ambiental. Por que isso é tão importante assim? Olha, data centers são consumidores vorazes de energia. E a demanda por eles só cresce, né? Com digitalização, inteligência artificial, tudo isso. Hoje, a falta de regras claras, padronizadas, para o licenciamento ambiental, ela gera uma insegurança jurídica muito grande. E isso pode atrasar ou até inviabilizar projetos bilionários. O Nordeste, por exemplo, é visto com um potencial enorme para atrair esses investimentos. Não só pela disponibilidade de energia renovável a custos competitivos, mas também por questões de espaço físico e, em algumas localidades, até condições climáticas que podem otimizar a refrigeração desses complexos. Então, uma regulação federal clara poderia ser um grande catalisador para isso. Entendi. E o terceiro ponto que você mencionou, o curtailment, essa palavra tem assombrado os geradores renováveis, né? A MP 1304 poderia trazer algum alívio nesse sentido. O curtailment. É o corte forçado da geração, né? Geralmente eólica ou solar, por falta de capacidade da rede de transmissão para escoar essa energia toda. É, na prática, um desperdício de potencial energético e um risco financeiro enorme para os projetos. Estados como Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí e Pernambuco, que concentram grande parte da nossa geração renovável, já sofrem com isso de forma bem significativa. A inclusão desse tema na MP 1304 sinaliza a urgência de se encontrar mecanismos, sejam eles regulatórios ou de planejamento da expansão da rede, para mitigar esse problema. Porque não adianta ter o recurso natural abundante se a gente não consegue entregar a energia gerada, né? Parece que essa agenda da MP 1304, baterias, data centers, curtailment, ela desenha um caminho para um setor elétrico mais preparado para o futuro, né? Mais flexível, com maior segurança jurídica, não é isso? Exatamente. São pautas que endereçam gargalos importantes, tecnológicos, operacionais e de investimento. A forma como esses temas vão ser eventualmente incorporados e regulamentados vai ter um impacto profundo na velocidade da nossa transição energética e também na atração de novos negócios. Portanto, monitorar o avanço dessa MP é, assim, essencial para qualquer estratégia no setor. E mais uma vez, né, a complexidade dessas mudanças regulatórias exige um acompanhamento muito próximo. Sem dúvida alguma. Entender as nuances de uma nova resolução da ANEEL, o estágio de tramitação de uma MP como essa, ou uma portaria ministerial, isso é vital. Impacta diretamente a avaliação de risco, a análise de viabilidade de projetos, o planejamento estratégico das empresas. Ferramentas que consolidam e analisam essas informações regulatórias, como as que a ePowerBay oferecem, ajudam muito a navegar nesse cenário. Módulos específicos para armazenamento, o monitoramento de data centers ou até um rastreamento do curtailment são exemplos de como a tecnologia pode apoiar e muito a tomada de decisão nesse ambiente tão dinâmico. Perfeito. Agora vamos sair um pouquinho da esfera regulatória e mergulhar nos números de desempenho operacional do setor, especificamente os dados de julho de 2025. A equipe de inteligência da ePowerBay compilou e analisou os dados lá da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, para trazer para a gente o ranking das usinas solares e eólicas. Começando com a energia solar fotovoltaica. Em julho, o Brasil contava com 1.150 usinas solares em operação. Isso totaliza uma capacidade instalada de 35,6 gigawatts e o fator de capacidade médio,
que basicamente mede o quanto a usina gerou em relação ao seu potencial máximo, ficou em 37,1% para a fonte solar naquele mês. Olha, um fator de capacidade médio acima de 35% para solar em nível nacional é um indicador muito forte. Mostra a qualidade do recurso solar brasileiro e também a eficiência dos projetos que estão entrando em operação. É um número bem expressivo. E tivemos um destaque individual em julho. A usina com o melhor fator de capacidade foi a Sobrado 1, que é operada pela Proton Energy. Ela alcançou 31,08%. E tem um detalhe importante. Essa performance foi alcançada sem nenhuma restrição operacional, ou seja, sem curtailment. A usina tem 30 megawatts de potência instalada, usa módulos da GCL, inversores da WEG e trackers da Array. Um desempenho individual, assim, acima de 30% e sem restrições é realmente notável. Mostra não só que tem boa irradiação lá e tecnologia eficiente, mas também que a conexão daquela usina específica à rede estava operando sem gargalos naquele período. É o cenário ideal, né? O que todo gerador busca. Exato. Agora, mudando para a geração eólica. Em julho, a gente tinha 693 usinas eólicas operando no país, com uma capacidade instalada de 19,6 gigawatts. O fator de capacidade médio da fonte eólica foi de 19,6%. O fator de capacidade da eólica costuma ter uma sazonalidade mais marcada que a solar, né? Esse número, 19,6% em julho, pode parecer baixo se a gente comparar com a solar, mas é preciso analisar o contexto dos ventos naquele mês específico e também a média histórica para o período. Não dá para comparar direto sempre. Entendi. Mas olha só, teve um caso individual na eólica que foi absolutamente impressionante. A usina Ventos de Santa Ângela 13, da Enel, ela registrou um fator de capacidade de, pasmem, 74,53% em julho. 74%? Nossa, isso é excepcionalmente alto para a eólica, mesmo considerando um mês de ventos muito favoráveis. Isso indica uma combinação de recurso eólico de altíssima qualidade no local e uma tecnologia de turbina muito eficiente. Onde fica essa usina? Você diz Ela usa turbinas da Nordex Acciona e está conectada na subestação São João do Piauí, em 500 kV. Mas aqui vem o detalhe que intriga. Esse fator de capacidade espetacular foi alcançado apesar de a usina ter sofrido constraint off, ou seja, ela teve restrições operacionais. As perdas por constraint off para essa usina específica, em julho, foram de 9,6% da sua geração potencial. Isso torna o número ainda mais impressionante. Quer dizer que, se não fosse pela restrição da rede, o fator de capacidade poderia ter sido ainda maior, talvez ultrapassando os 80%. É um exemplo muito claro do potencial que é desperdiçado pelo curtailment. A gente tem usinas com capacidade de gerar muito, mas a rede não consegue absorver tudo. Isso ilustra perfeitamente o desafio que a gente estava discutindo sobre a MP 1304. Exatamente. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais nesses dados de constraint off, já que o assunto surgiu com força. Em julho de 2025, as perdas totais por restrições operacionais no sistema somaram 2,69 milhões de megawatts-hora. Esse número representa um aumento bem significativo, de 38%, em comparação com o mês anterior, junho. É muita energia que deixou de ser injetada na rede. Nossa, um aumento de 38% em um único mês é um sinal de alerta importante. Indica que os gargalos na rede de transmissão podem estar se agravando ou talvez que a geração em áreas com restrição aumentou muito consideravelmente. É crucial entender as causas por trás disso. E a análise da iPowerBay detalha justamente essas causas. Em julho, a principal causa foi a chamada razão energética, que a gente chama de ENE. Ela respondeu por 58% das restrições. Em seguida, veio a confiabilidade, a CNF, com 36%. E, por último, as razões externas ressarcíveis, REL, com apenas 6%. Entender essa distribuição é fundamental. Razão energética geralmente se refere a decisões do Operador Nacional do Sistema, o ONS, para otimizar o despacho geral, muitas vezes envolvendo gerenciamento de reservatórios ou outras fontes.
Já a confiabilidade está ligada a restrições impostas para garantir a segurança e a estabilidade da rede, né? Como sobrecargas em linhas ou limites de tensão. E as razões externas ressarcíveis são problemas fora do controle direto do ONS, como falhas em equipamentos que geralmente geram compensação financeira para o gerador. Mas olhando o histórico acumulado, o cenário muda um pouco, não é? Se a gente olha os dados desde 2021, a principal causa acumulada de constraint off não é a razão energética, mas sim a confiabilidade, a CNF. Ela foi responsável por 42% do total de energia não injetada. Isso dá mais de 9,5 milhões de megawatts-hora perdidos nesse período por causa disso. As razões que geram ressarcimento, a REI, representam só 19% no acumulado. Isso sugere que o maior desafio estrutural de longo prazo tem sido a capacidade física e a segurança da própria rede para acomodar a nova geração, muito mais do que decisões de otimização do despacho pela ONS. A análise também identificou as subestações que registraram as maiores perdas percentuais em julho. E a lista inclui nomes que a gente ouve bastante em discussões sobre gargalos. Barreiras 2, Itabocas do Brejo Velho, lá na Bahia, Açu 3, no Rio Grande do Norte, Bom Jesus da Lapa, também na Bahia, e Curral Novo do Piauí, 2, no Piauí. São justamente áreas de altíssima concentração de parques eólicos e solares. Identificar esses pontos críticos, como a análise da ePowerBay, a ePowerBay faz, é crucial para direcionar os investimentos em reforços e expansão da rede de transmissão. Não basta saber o volume total de curtailment, sabe? É preciso saber onde ele está acontecendo com mais intensidade para poder priorizar soluções. É verdade. E esses rankings operacionais, essas análises de restrição, elas vão muito além de uma simples lista de usinas, né? Com certeza. Plataformas como a ePowerBay e ePowerBay, elas oferecem dashboards interativos que permitem cruzar múltiplas informações. Dá para analisar o desempenho por tecnologia de turbina ou de painel solar, por fornecedor, por cluster regional, comparar a geração que foi realizada com a geração que foi frustrada pelo curtailment. Essa capacidade analítica de mergulhar nos dados históricos e operacionais é o que permite identificar tendências, otimizar a operação dos ativos e, principalmente, embasar decisões de investimento mais seguras e mais rentáveis. E a exportação desses dados em formatos como planilhas ou arquivos KMZ para sistemas geográficos também facilita muito as análises personalizadas. Bom, resumindo a semana, então, a gente viu uma forte adição de capacidade de geração renovável, com quase meio gigawatt autorizado a operar, puxado principalmente por eólica e solar no Nordeste, e com participação de grandes players nacionais e internacionais. Ao mesmo tempo, o cenário regulatório segue bem aquecido, com MPs avançando em temas cruciais, como a repactuação das dívidas hídricas e a possível inclusão de regras para baterias, data centers e soluções para o curtailment. E os dados operacionais, embora mostrem a alta performance das nossas usinas, eles acendem um alerta vermelho sobre o crescimento das restrições na rede. Um desafio que, claramente, precisa ser enfrentado com urgência. Olha, para não perder nenhuma análise como esta e acompanhar de perto todas as movimentações do setor elétrico, cadastre-se agora mesmo em www.epowerbai.com POWERBAI.com para receber nossos resumos e conteúdos exclusivos diretamente no seu e-mail. E não deixe de seguir a ePowerBay e Powerbay nas redes sociais, especialmente lá no LinkedIn, e também nos ouvir nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Music e YouTube. Até a próxima análise!